queridos. A paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de Escola Bíblica Márcio, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nós pertencemos ao Ministério Missão da Assembleia de Deus aqui no estado do Pará, e é com muita alegria que nós apresentaremos para os queridos irmãos a lição número 3 da classe de adultos. Esta lição ela vai ter como tema eleição e predestinação. O que nós temos por ideia, como nós comparamos e o que nós entendemos com relação à eleição e predestinação. Eu tenho certeza que esta lição vai ampliar o nosso entendimento com relação a isso, porque hoje existem duas linhas teológicas com relação a este tema, e estas duas linhas elas entram em conflito, né, e os dois são desacordos, andam em desacordo com relação a este entendimento. Eleição. O que é eleição? Predestinação. O que é predestinação? Isso nós veremos um pouco mais aqui nessa lição. Eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. O texto áureo dessa lição diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática dessa lição diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Essa leitura, esse texto áureo aqui, eu gostaria de fazer alguns comentários. Ele está escrito em Efésios, capítulo 1, de 4 a 5. Quero pontuar aqui que aqui existe a palavra elegeu nele, e também existe a palavra santos, e também existe a palavra de beneplácito. Quero pontuar aqui essas três palavras nesse texto áureo para a gente poder entender melhor o que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, quis dizer com isso. Primeiramente, elegeu nele. A eleição, ela só é possível em Cristo. A eleição só é possível em Cristo. A eleição podemos explicar melhor como se no período de eleição de quem nós escolheremos, os nossos governantes, para poder governar o Estado, como nós escolhemos os políticos para governar sobre a nossa cidade, e também sobre como nós escolhemos os vereadores da nossa cidade. A eleição é mais ou menos desta forma. Nós damos um voto de confiança naquela pessoa, e aquela pessoa ela é eleita pela maioria por causa do nosso voto de confiança. Jesus Cristo, ele fez da mesma forma. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da criação do mundo. Ele nos deu o voto de confiança para que nós fôssemos eleitos nele, em Jesus. Não há outro meio de ser eleito para a salvação e para passar a eternidade com Deus, a não ser por Jesus Cristo. Primeiro ponto que eu gostaria de pontuar nesse texto áureo é: a eleição
ela só pode ser feita para a salvação em Cristo Jesus. Essa palavra em Cristo Jesus, eleitos em Cristo, o apóstolo Paulo, ele usou muito esta expressão, indicando que a eleição deve ser uma eleição cristocêntrica. Ou seja, Cristo ele tem que estar no centro. Cristo ele tem que estar no centro de todas as coisas. Por isso que a eleição só pode ser em o nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra santos aparece aqui também no texto áureo. A palavra santo ela significa separado. É algo ou alguém que é separado para algo, para alguma coisa. No nosso caso, no caso dos servos do Senhor, nós somos santos separados para a obra do Senhor, para exercer uma atividade para o reino de Deus aqui na terra. Existe o reino de Deus espiritual e o reino de Deus que será no futuro, no estudo da escatologia, dos estudos das últimas coisas, será de maneira física. Mas o reino de Deus espiritual já está aqui. E nós somos santos já dentro deste reino. Somos pessoas separadas para poder anunciar o evangelho da salvação e anunciar as boas novas do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não significa que nós somos perfeitos, mas significa que nós estamos separados para a obra, porque Efésios 4 vai dizer que Deus deu os dons eclesiásticos para que nós possamos então ser aperfeiçoados. O apóstolo Paulo vai tratar isso muito bem em Efésios, dizendo que para uns foi dado o dom de ser eclesiástico falando, ser apóstolo, outros presbíteros, outros pastores, bispos, outros diáconos. Para quê? Para que haja aperfeiçoamento dos santos. Por isto, nós somos separados para a boa obra em Cristo Jesus. A outra palavra que eu gostaria de explicar aqui para os irmãos, ainda no texto áureo, já que nós passamos para os pontos dessa lição, vai tratar sobre o beneplácito. Beneplácito, em outras traduções, quer dizer bom propósito. Ou seja, ele nos elegeu nele como santos irrepreensíveis, segundo o seu beneplácito de sua vontade, segundo o seu bom propósito de sua vontade. Nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, para que nós possamos ser santos irrepreensíveis, e isto quer dizer também que nós somos eleitos por causa do bom propósito do nosso Deus. Todo tempo o Senhor tem feito coisas grandes para nos aproximar dele. A todo momento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor sempre tem feito algo para atrair o povo de Deus. E o mais esplêndido, algo tão glorioso que ele tem feito nos últimos tempos, a qual a palavra de Deus nos fala que é a plenitude dos tempos, foi enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para derramar seu sangue vertido na cruz, por causa de mim e por causa de você, para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, para que nós possamos então ser aceitos por Deus, porque um santo, que é Jesus Cristo, morre em favor de uma pessoa imperfeita. Um perfeito morre em favor de uma pessoa que é imperfeita, que somos nós. Então, através de Jesus, nós somos aproximados novamente a Deus, nós podemos ter este contato direto com o Senhor e sermos novamente reconhecidos por Deus como santos por causa do seu bom propósito, que é imensurável. Agora vamos entrar aqui nos nossos pontos da nossa lição. O primeiro ponto, nessa lição tem 3 pontos importantes. Nós vamos já tratar sobre a predestinação, tá bom? O primeiro ponto vai tratar o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro subtópico vai tratar sobre a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto: em quem fomos escolhidos.
Cristo Jesus, em quem fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Só pode ser escolhido em Cristo. O segundo aspecto é em que tempo se deu esta escolha? Desde a fundação do mundo. Nós fomos escolhidos no início, não neste tempo, mas na eternidade. Na eternidade de Deus, Deus já escolheu aqueles que iriam ser salvos. Nós entraremos melhor neste ponto aqui, porque é um ponto que precisa ser explicado com maior detalhes. A eleição, ela é condicional, a predestinação, melhor dizendo, ela é condicional à eleição. Mas as duas coisas Deus só fez para os salvos, para as pessoas que são salvos em Cristo Jesus. Nós explicaremos melhor com relação a isso. A terceira finalidade que a nossa lição nos diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A palavra santo, eu já expliquei, é separado, pessoas que são separadas para o reino de Deus, e a irrepreensibilidade, a pessoa ser irrepreensível, vai tratar de nossas atitudes. Nós somos irrepreensíveis porque nós já somos eleitos, porque nós já somos separados por Deus. Primeiramente vem a eleição que foi dada por Deus, e para nós permanecermos nesta ideia, nesta maneira de estar separado por Deus, nós precisamos, pelas nossas atitudes, sermos irrepreensíveis. Não que nós não cometeremos falhas, como nós sabemos, o ser humano é falho, mas aquele que comete falha e com toda a sinceridade no seu coração se arrepende, o Senhor, ele levanta e torna essa pessoa novamente justa em Cristo Jesus. No segundo parágrafo desse primeiro subtópico, diz assim: Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, aqui nós vamos tratar desta Bíblia. O comentarista da lição, ele comentou sobre esta Bíblia, que vai ser de grande importância para o estudo da nossa aula neste dia, que é esta Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui tem vários comentários, teológicos que possam ser aplicados nessa lição e nas próximas lições que virão a seguir. Donald Stamp é o editor desta Bíblia Sagrada, é um teólogo reconhecido no mundo inteiro, e ele muito trouxe conhecimento para todos nós pentecostais a respeito dos ensinamentos dessa lição. Ele afirma que a eleição de pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Efésios 2, 8, 9 diz que pela fé, diz pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça de Deus, que é o favor imerecido, nós somos salvos. Mas isso requer da nossa fé, requer que nós tenhamos essa atitude de crer em Jesus para que Ele possa derramar a graça dele sobre as nossas vidas. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas a fé, ela é importante também para que essa graça possa ser atingida em nós por meio de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos entender isso, que a eleição, ela só pode ser feita em Cristo Jesus. É a eleição divina, esse primeiro subtópico, só pode ser feita em Cristo Jesus para essas três finalidades. Tá ok? O segundo subtópico dessa lição vai tratar o seguinte: as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, novamente o autor citando a Bíblia, vai dizer o seguinte: ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos, conforme João, texto muito conhecido, João 3,16. A palavra todos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra todos significa a palavra mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Deus amou o mundo. Este mundo aqui não é o globo terrestre, mas é toda a humanidade. A salvação ela está entregue para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo. Todos aqueles que quiserem se aproximar de Cristo, a salvação está disponível. E através deste crer, Deus, pela sua onisciência, presciência, melhor dizendo, ele conhece aqueles que iriam crer nas suas palavras, no seu evangelho, em Cristo Jesus, e ele então age de maneira perfeita sobre a vida daquela pessoa. Então, o mundo quer dizer todos os seres humanos estão aí disponíveis, melhor dizendo, eles estão aí, são aceitos por Deus, basta que essas pessoas apenas creem em Jesus Cristo, porque Jesus ele veio para salvar todos. Continuando aqui, a nossa lição vai dizer o seguinte: e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Isto é uma realidade para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, mas isso mediante o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. Não pode ter fé em outras coisas, em outros profetas, em outras pessoas reconhecidas aí em outras religiões, mas a fé tem que ser verdadeiramente em Jesus Cristo. João 14,6 diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho, não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo. O terceiro subtópico dessa lição vai tratar o seguinte: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, conforme Efésios 1:4. Nesse aspecto, o vocábulo grego santo significa separado do pecado. Aqui no grego significa separado do pecado, e o vocábulo santo no hebraico, que é kadosh, significa separado. Não li para os irmãos, não falei para os irmãos a leitura bíblica em classe, mas a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, né, versículo 4 até o versículo 12. Eu não falei para os irmãos, não, este vídeo não vai ter nenhum corte, nenhuma edição, mas está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 16. Os irmãos já estão aí com a lição, né, já são portadores da lição, né? E eu tenho certeza que já leram aí esta leitura bíblica em classe. Agora aqui nós vamos tratar agora sobre o quarto subtópico, ainda do primeiro ponto. Vai dizer o seguinte: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, conforme 4:22 e 25. Nós entendemos que a nova vida em Cristo, a nova vida dos eleitos, eles não podem ter estes sentimentos. Eles não podem praticar essas mesmas coisas. Nós somos chamados para sermos novas criaturas. Nós somos chamados por Cristo para ter uma mudança de vida, para não nos conformar com este mundo e para que nós possamos então sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, o novo homem em Cristo, ele não pode praticar essas coisas que eu citei aqui. A ira, às vezes nós ficamos chateados por alguma coisa, mas a palavra de Deus também nos fala em Provérbios que não devemos manter esta ira até o pôr do sol. Nós não podemos ficar com esse sentimento impregnado dentro do nosso coração, porque nós somos chamados, eleitos por Deus, para uma nova vida em Cristo. O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre predestinados para filhos e adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ou seja, agora nós iremos entrar aqui no termo predestinação. Nós somos predestinados antes
na eternidade, antes deste tempo. Eleito, a pessoa, é uma decisão de escolha por Deus. Predestinado, ele dá o destino dos eleitos. Ficou claro isso, meus irmãos? Eleição é escolha de Deus. Predestinação, ele dá um destino já para os eleitos. Todos nós que somos eleitos em Cristo Jesus, que temos a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, nós já temos um destino certo, que é o céu de glória, que é as mansões celestiais, que é estar com o Senhor para todo sempre. Ou seja, ele já entregou de antemão um destino para todos os eleitos, que não significa que aqueles que não são eleitos, Deus também já predestinou para a condenação. Mas Deus, a predestinação de maneira geral, que nós possamos entender isso, ela é para os eleitos em Cristo. As pessoas que não estão com a sua fé voltada ao Senhor, elas são portadoras das suas próprias decisões. O livre-arbítrio existe no ser humano para que nós possamos escolher entre o bem e o mal, para que nós possamos escolher aonde nós possamos chegar, aonde nós queremos chegar. E quando nós tomamos essa decisão em Cristo, nós já estamos, então, eleitos por o Senhor. Nós já somos eleitos pelo Senhor. Tá bom? Continuando aqui, o subtópico deste segundo ponto vai tratar sobre predestinação. Nós não vamos entrar aqui nos termos gregos e hebraicos. O autor vai citar novamente aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu aconselho para os irmãos lerem, que eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado. O segundo subtópico do segundo ponto vai tratar sobre filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 15. Esta prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o propósito enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o propósito, o bom propósito da vontade de Deus. Paulo ele usa essa expressão de adoção como nós nos dias de hoje. Por exemplo, se a gente for no orfanato e quiser adotar um filho, a gente tem que entrar em todos os processos legais, documentais, para poder ter adoção deste filho. E para que esse filho possa ter direito também ao nosso sobrenome e aos os nossos bens patrimoniais. A mesma coisa os soldados romanos, o pessoal de Roma, a população romana e os gregos conheciam também esta legalidade nos tempos de Paulo. Eles sabiam que as pessoas que adotavam alguém para a sua vida, essa pessoa também teria direito ao nome dessa pessoa e também aos patrimônios dessa pessoa. E nós, no sentido espiritual, Paulo usa essa expressão para que a gente que somos eleitos por Deus, que ele usa essa expressão de adoção para que os servos do Senhor, a igreja de Cristo também entenda que nós temos os mesmos direitos também de receber um novo nome no céu e também de ter uma morada e ter direito na sua casa nos céus de glória. Termos o direito também no seu local, na sua área celestial. Nós temos direito também aos patrimônios, podemos assim dizer, entre aspas, de Deus. Nós somos parte também, nós temos o céu como nosso patrimônio. Nós temos o céu como a nossa casa. Nós temos o céu como o nosso lugar. A igreja de Cristo ela é predestinada para se encontrar com o Senhor nos céus. A igreja de Cristo ela é eleita e predestinada, foi eleita e predestinada para encontrar com o Senhor nos céus. O terceiro ponto, subtópico deste segundo ponto, vai tratar sobre os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Adão e Eva pecam diante do Senhor, desobedecem a Deus, eles são afastados, eles são expulsos do jardim do Éden. Houve então uma morte espiritual.
Houve então uma morte física, que Adão e Eva morreram fisicamente depois, mas houve no primeiro momento uma morte espiritual, uma separação da comunhão de Adão e Eva com Deus naquele exato momento. A partir desse momento, o pecado entra no mundo e nós então também, pela nossa própria natureza pecaminosa, nós somos afastados de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa por causa do pecado original de Adão e Eva. Mas pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, veio em carne e nos redimiu, nos resgatou do pecado para estarmos novamente em comunhão com Cristo através de Jesus. A nossa adoção é feita por Jesus Cristo. Continuando aqui, meus irmãos, para o vídeo não ficar muito grande, vamos continuar aqui. O terceiro ponto dessa lição vai tratar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Subtópico desse terceiro ponto: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos capítulo 17, versículo 30. Ele não predestinou pessoas para condenação, como dizem os calvinistas. Ele não predestinou pessoas para condenação eterna. Ele predestinou aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus é predestinado a sua ida, o seu destino final já está programado por Deus. O desejo do nosso Senhor, o desejo do nosso Deus é que todos venham a ser salvos. Todos venham a ser salvos por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Salvador Jesus. Todos nós dependemos e precisamos ser salvos pelo Senhor Jesus. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado, para que todos possam ser salvos. Ele não quer que ninguém venha a se perder, porque se ele usasse do seu poder para predestinar aqueles que eram salvos e aqueles que iriam para a condenação eterna, Deus não seria um Deus de justiça. A justiça de Deus não era aplicada neste caso, neste assunto. Porque Deus ele quer que nós tomamos as nossas próprias decisões. Deus ele não criou robôs para poder serem programados e fazerem de acordo com o que Deus ordena. Não. Deus criou seres humanos para tomar as suas próprias decisões. E por isso ele é um Deus justo, porque ele deixa esta escolha por parte do homem. O segundo subtópico dessa lição aqui vai tratar sobre predestinação e o amor. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é um amor que não tem como nós medir, porque o próprio João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira. É um amor imensurável, porque Deus ele é Deus de amor e ele faz tudo para que o povo possa ser salvo. Tudo mediante o coração aquebrantado de cada ser humano para que o povo possa ser salvo. Predestinação e amor diz o seguinte: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Deus ele é soberano. Deus ele sempre enxergou a humanidade com muito amor e com tristeza no seu coração. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ele se entristece. Quando nós venhamos a falhar, a pecar diante de Deus, o Espírito Santo ele se entristece e ele então começa a agir na vida daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que não têm a sua vida pautada em Cristo Jesus, ele não sente
arrependimento que é diferente de remorso. O arrependimento sincero e genuíno, o cristão se arrepende por causa do pecado que existe nele. O remorso, a pessoa ela sente esse sentimento por causa de algo e das consequências que aconteceu com fulano de tal, com alguém. Ele não sente tristeza profunda por causa do seu erro e por causa do seu pecado, mas ele sente remorso por causa das consequências deste pecado. E Jesus, o nosso Salvador, ele está às portas, ele está aí para que nós possamos, então, a cada dia entregar a nossa vida a ele, porque a sublimidade da eleição e da predestinação de Deus para os eleitos é muito maior. A todo momento nós aprendemos mais com o Senhor. A santificação, que é um processo, tem nos levado a cada dia mais perto, para mais próximo de Deus. E é isso que nós devemos nos atentar. Para a cada momento, mediante a leitura da palavra, mediante as nossas orações, o nosso jejum, estarmos próximos do Senhor, para que a nossa eleição, para que o nosso destino final possa ser alcançado, para que o nosso destino final possa ser atingido, que é os céus de glória, tá bom? Meus queridos, eu espero que você tenha gostado desse rápido resumo aqui. Tem mais coisas que eu poderia ter colocado aqui, mas para o vídeo não ficar tão extenso, tão grande, eu resolvi resumir tudo, os tópicos, para que nós possamos então aprender os pontos principais dessa questão da eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, curtam, né? Se inscreva no canal, que eu tenho certeza que nós aprenderemos muito da palavra do Senhor nesses próximos dias, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.